Good evening. Boa noite. That's better. Melhor? That's better. Melhor, muito melhor. Well, I'm delighted to be back with you again this year. Muito obrigada. Eu estou muito contente de estar aqui de novo esse ano. It has been a wonderful relationship. É um relacionamento muito bacana que eu tenho com vocês. Nobody treats us better. Ninguém trata a gente melhor do que vocês. So thank you. Obrigado. As obviously you know, I used to be an evolutionist. Como vocês, acho que a maioria sabe, eu era um evolucionista. But at the age of 27, Mas quando eu fiz 27 anos, I did what a good scientist should do. eu comecei a fazer o que um bom cientista deve fazer. A good scientist does not seek knowledge. Um bom cientista não busca conhecimento. Many people think they do that, As but pessoas, that's nossa, not what they do. Ele não busca conhecimento? A good scientist does not seek knowledge, they seek truth. Eles buscam a verdade. Um bom cientista quer a verdade. At the age of 27, in a search for truth, I came to realize that truth is not a concept, truth is a person. Então, com 27 anos, em busca da verdade, eu percebi que a verdade não é um conceito, não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. If you go to the Gospel of John, chapter 14, verse 6, Lá em João 14:6, Jesus says, I am the truth. Jesus fala: "Eu sou a verdade." And truth is a person, A verdade é uma pessoa, not a concept. não um conceito, uma ideia. And if you want to have access to all the truth there is in the universe, Então, se quiser ter acesso a toda a verdade do universo, all you have to do is ask that person to come into your life. é só pedir para essa pessoa que a verdade entrar na sua vida. Now, I came to that conclusion over 50 years ago, Então, 50 anos atrás, eu percebi que Jesus era a verdade. and I became a biblical scientific creationist, E eu me tornei um criacionista, cientista bíblico. believing 100% from the Bible, 100% na Bíblia, eu acreditava. 100% from science, 100% na ciência. that creation is true, Criacionismo é verdade. occurred about 6,000 years ago, E ocorreu 6.000 anos atrás. in 6 24-hour days, just as we experience Em today. 6 dias somente a Terra, tudo foi criado, com dias como a gente conhece hoje. And I've been traveling on 5 continents for over 50 years, teaching that message. Faz 50 anos que eu vou nos 5 continentes ensinando essa mensagem. But I love coming here. Mas eu amo vir aqui. I consider this my home church in Brazil. Essa é a minha igreja da minha casa aqui no Brasil, é o meu lar. Ele fala isso mesmo, daqui. Tonight I would like to talk with you about something I have written a great deal about. Olha, eu vou falar com vocês essa noite sobre uma coisa que eu sempre escrevo. I've written a great deal about the subject of purpose. É sobre a questão do objetivo na sua vida. And tonight we're going to talk about purpose, the value and the significance of human life. Então a gente vai falar sobre propósito na sua vida, o valor, o significado da vida de um ser humano. This is not going to be a dry, dull, boring lecture. Não vai ser uma conferência chata que vai fazer você dormir. I'm not going to talk about the flaws in carbon-14. Eu não vou falar sobre os problemas que tem na medição e datação do carbono 14, que não está certo. So you can all just take a deep breath. Então você pode respirar. But let's talk about the value, significance, Então vamos falar sobre o valor da vida, the purpose of human life. o propósito da vida humana, o significado. The universe is a created entity. Então o universo é uma entidade criada. And an entity is going to reflect the nature, the characteristics, the attributes of Uma- its creator. Uma criatura, uma entidade, que é criada, ela vai refletir a natureza do Criador, as características do Criador dela. An orderly God produces an orderly universe. Então, um Deus organizado, ele cria um universo organizado. And an orderly universe must have been created with a purpose. Então, quando ele criou um universo organizado, ele foi criado com um propósito específico. Tonight we're going to be talking about the question of origins. Então, a gente vai falar um pouco sobre as origens. That's the conflict between evolution and creation. Esse é o conflito entre os evolucionistas e os criacionistas. It's one in which ultimately we're talking about significance, value, purpose. E isso vai ligar para o assunto de significado da vida, o propósito da tua vida. Think with me for a moment. Vamos pensar. If evolution is true, Se o evolucionismo fosse verdade, then there is no purpose to human life. então não tem propósito para a vida humana. If evolution is true, Se o evolucionismo fosse verdade, then man and woman would simply be animals that exist for a time.
Os homens e mulheres seriam animais que existem durante um tempo, We call them thinking animals. animais pensantes, And it's either eat or be eaten, whatever that expression was you used. ok, I gotta change the Portuguese. Ok, aí são animais pensantes que saem por aí, vão comendo as coisas, os outros animais, e muitas vezes eles viram presas também, outros animais vêm, né? Então é complicado, mas é isso aí, vive a vida aí. If evolution is true, Se o evolucionismo fosse verdade, there is no lawgiver, não tem aquele que cria a lei, no moral standards, não tem padrões morais. no standards of conduct while we are on the earth. Enquanto você está na Terra, você faz o que quer, você não tem certas condutas que você tem que seguir. What are the greatest challenges for evolutionists trying to justify things? Quais que são os grandes desafios que os evolucionistas têm para explicar o que eles acreditam? They cannot justify the existence of love. Eles não conseguem explicar, por exemplo, a existência do amor. Evolution has no basis in altruism. Os evolucionistas, eles não conseguem explicar o altruísmo, pessoa amar o outro, a si mesma. There would be no basis for nurturing, Não tem base para uma boa, um cuidando do outro, morals, morais, ethics, ética, or two perfectly matched genders. ou dois gêneros opostos que se atraem e se juntam, né, o homem e a mulher. Não tem explicação. How can the theories of evolution, Como que a teoria do evolucionismo, theories that are based on personal greed and self-preservation, teoria do evolucionismo, ela é baseada em aquele egoísmo, ele se autopreserva, a pessoa só pensa em sobreviver, em se preservar, fazer aquilo que dá prazer para ela, só isso. how can they possibly justify the good seen in certain members of the human population? Como que você pode justificar, então, as bondades que certas pessoas fazem aí no mundo? Tem pessoas que são bondosas e fazem atos de bondade. Think of the widespread consequences of the acceptance of evolution. Vamos pensar nas consequências a longo prazo do pensamento e das atitudes evolucionistas. Evolution is not science. Evolucionismo não é ciência, Evolution is a religion, é uma religião. and it is a religion of death. É uma religião da morte. I repeat, Eu it's a repito. religion of death. É religião da morte o evolucionismo. And they deny the existence of a creator, designer, God. Eles negam a criação, a existência de um Deus que criou tudo. When they do that, Quando eles negam esse Deus, they deny the significance, value, purpose of human life. eles negam o significado, o propósito, o valor da vida humana. But what is the counterpoint to evolutionism? Então, qual que é o pensamento oposto do evolucionismo? It's the acceptance of creationism. É você aceitar o criacionismo. Creationism, of course, requires that there is a creator, Então, quando você aceita o criacionismo, você entende que tem um criador. that he did not evolve, Ele não evoluiu de alguma coisa. but he is the uncaused cause of everything in the universe. Deus, ele é uma causa perfeita de tudo que existe. Não tem como explicá-lo, não tem como criá-lo. If there is a creator, Se tem um criador, then it follows that there must be absolutes. então tem coisas absolutas. Se tem um criador que sempre existiu, existem coisas absolutas, coisas que são verdades e ponto. Pum. Laws, As leis, rules, regras, roles, papéis na sociedade, standards of conduct, padrões de comportamento and most assuredly purpose. e muito também o seu objetivo aqui na Terra. I have written a great deal over the years about, Eu- again, purpose. Eu escrevo muito nos anos, né, sobre o propósito da sua vida. Para que serve a sua vida? I would like to share just 3 major points with you. Vamos falar sobre 3 grandes conceitos. Now, I know some of you are good note takers, Eu sei que alguns escrevem, né? Aí eles vão escrever o que eu vou falar. and I'm going to suggest you write down these 3 things, Eu vou dar a sugestão para vocês, escreve essas 3 coisinhas que eu vou te falar. not just because of tonight, Não só por hoje à noite, but because they're going to help you the entire rest of your life. mas porque vai ajudar o resto da sua vida. Sempre você vai olhar o que você vai escrever. Point number 1, Primeiro, no one can create anything greater than themselves. ninguém pode criar alguma coisa maior do que ele mesmo. Think, Pensa bem. even if I could create something that knew everything I knew, Se eu sei tudo que eu sei, eu vou criar alguma coisa, could do everything I can do, tudo que eu posso fazer, would it be greater? mas se eu for criar alguma coisa, não vai ser maior do que eu.
No. Não, não vai. At best, it would be equal. Provavelmente pode até ser igual, mas não pode ser melhor do que eu. I cannot teach what I do not know. Eu não consigo, por exemplo, ensinar aquilo que eu não sei. Number 2, Número 2. no one creates anything without a purpose. Ninguém cria nada sem um propósito. Tudo que você cria, sem perceber, você está criando com um propósito. No one creates anything without a purpose. Tudo tem um propósito naquilo que você cria. Even if I give a man a little knife Se eu der para um homem uma faca, vai usar o da faca, and a log, e aí eu pego um pedaço de madeira, and he whittles a toothpick out of it, e aí ele pega um palito de dente, he would have done it with a purpose. ele vai tentar tirar ali um palito de dente e furar aquele pedaço de madeira com palito de dente, ele vai fazer aquilo com propósito. Or, how many of you've been on a phone with somebody that called you, Ou, por exemplo, quantos de vocês, sabe quando você liga para alguém ou a pessoa te liga, but you just as soon not be talking to them at the moment, mas você não está a fim de prestar atenção no que a pessoa está te falando? but you're being polite, Você tá só sendo educado, and you go, aí você começa. uh-huh, yeah, right. And while you're listening, Por que você está ouvindo a pessoa do outro lado da linha? there's a piece of paper, Aí o que você faz? Você tá sendo educado. Aí tem um pedacinho de papel lá. and you have a pen or a pencil, and, uh-huh, yeah, and you pick up the pen, Aí você pega a caneta com aquele papel. and while you're listening, E quando você está conversando com a pessoa, escutando o que a pessoa está falando do outro lado da linha, you start drawing você things. começa a desenhar. Now, if you're an artist, Se você for um artista, you draw você flowers. desenha umas flores. If you're a scientist, Se você for um cientista, you draw rectangles and circles. você desenha retângulos e círculos. But that had a purpose. Mas isso que você estava fazendo no papel tem um propósito. Even though you throw it away, Ah, você vai jogar fora o papel, it had a purpose. mas teve um propósito. It occupied your time. Você ocupou o seu tempo. Nobody creates anything Ninguém without a cria purpose. nada sem um propósito, mesmo que você não perceba. And number 3, E número 3, only the one who creates an object can define what its purpose is. olha só, somente aquele que cria o objeto pode definir para que serve aquele objeto. Então, o teu criador é ele que define para que serve quem ele criou. Did you ever go into an antique store or a museum? Você já foi no museu, por exemplo, numa loja de antiguidades? You saw tools that were used on farms 200 years ago. E aí você vê lá ferramentas de 200 anos atrás que eles usavam nas fazendas. And you looked at them and you said, what in the world do they ever do with that? E você olha para aquela ferramenta e você fala, caramba, o que esses caras faziam com isso? Ever done that? Já aconteceu isso? But let's think about that. Então, vamos pensar. The truth about the object is somebody made it 200 years ago. Olha, a verdade do objeto. Alguém fez esse objeto, criou 200 anos atrás, They made it less than themselves. e esse objeto era menor do que o criador, do que a pessoa que fez. It probably did a very good job of what it was created E to do. provavelmente foi uma ferramenta bacana. Funcionou. The fact that today we do it faster or differently is irrelevant. Hoje, o que a gente não usa mais aquela ferramenta, não tem problema, mas serviu para aquela época. They probably did a very good job of what it was created to do. And so, how do you determine the value of an object? Então, como é que você faz para colocar um preço no valor de um objeto? How do you determine the price that you're willing to pay to obtain an object as Como your que você possession? olha aquele objeto que você precisa e coloca um valor nele? How do you derive the exchange price, Como que você faz esse preço de troca? the purchase price, O preço de compra? the price of redemption for any object? O preço de retenção para qualquer objeto? How do you determine that you paid a fair and equitable price in exchange for the object? Como que você determina que quando você compra esse objeto, você fala, ok, eu paguei legal, foi um preço justo que eu paguei. Como que você faz isso? These are questions we face every day. São perguntas que a gente faz para si mesmo o tempo todo, ainda que a gente não perceba. To determine the value of an object, we must first determine what it's used for, Para eu determinar o valor daquele objeto, eu tenho que ver para que eu vou usá-lo. what is its purpose, O propósito dele, né? and the value of any object is directly tied to its function, its location.
Então, o valor desse objeto, ele é ligado ao que ele vai fazer, o propósito dele, e também o local que ele se encontra. And we usually think that the more complex an object is, the more valuable it is. E normalmente a gente acha que se o objeto for mais complexo, for mais complicado, ele vai ser mais caro. Now, humans are the most complex living organism in the universe. Agora, você sabia que os humanos são os animais mais complexos que existem na face da Terra? And the real meaning of human life E o verdadeiro significado da vida humana, is to be found in the value, the purpose, and its destiny. o verdadeiro significado da sua vida, ele é encontrado no teu destino, no valor do teu destino, no valor de por que você está aqui. And let's make 4 observations about purpose and apply them to the value of human life. Então, vamos fazer 4 observações sobre propósito, para que serve propósito, e aplicar esse propósito no valor da vida humana. The purpose of an object is not contained within the object. O propósito de um objeto não está dentro do objeto. An object does not determine its own purpose. O objeto não pode determinar o seu próprio propósito. An object doesn't self-generate its own purpose. Ele também não gera o seu propósito. Nothing has purpose within itself. Nada tem propósito em si mesmo. But let's think about evolutionists. Vamos pensar nos evolucionistas. They use the public school system, Lá eles estão no sistema de escola pública, por exemplo. TV, Eles estão nas escolas particulares também, nas TVs, radios, and movies nas estações de rádio, no cinema. to indoctrinate children. Porque os evolucionistas, eles querem colocar uma doutrina falsa nas crianças. And they indoctrinate children to believe that they may determine their own purpose. E eles ensinam para as crianças, erroneamente, que as crianças, você pode determinar qual é o seu propósito na vida. However, Mas, if a nation's children come to believe this, se as crianças de uma nação acreditarem que elas podem e têm poder de ter o seu próprio propósito, they believe that they can determine their own purpose, se elas acreditam nessa mentira, they will be totally lost. elas vão ficar perdidinhas. They're going to be lost socially, Elas vão ficar perdidas socialmente, culturally, culturalmente, historically, historicamente, personally, pessoalmente com elas mesmas and religiously. e também religiosamente, na sua própria religião. Secondly, E segundo, if you do not already know the value of an object, se você não sabe o valor de um objeto, you will automatically devalue that object. automaticamente você põe esse objeto para baixo, você desvaloriza. Again, think about what is happening in the country. Vamos pensar o que está acontecendo no país. Our foundations, As nossas fundações, as bases da nossa nação. our government systems, Os sistemas de governo, marriages, os casamentos, schools, as escolas and even the lives of our children e as vidas dos nossos filhos. are not worth much anymore. Nada vale muito mais hoje em dia, você percebeu? National institutions are losing value As instituições nacionais, governamentais, estão perdendo valor. because they're being allowed to move away from the original intended purposes. Por quê? Porque todas essas coisas foram afastadas do seu propósito original. Third, Terceiro, there must be a purpose for everything. tem um propósito para cada coisa. If there were no purpose for it, Se não tivesse um objetivo, it would not have been created. as coisas não teriam sido criadas. Objects are created for a purpose, Objetos são criados por um objetivo, para um objetivo, not the other way around. e não é o outro jeito. And lastly, E por fim, where do we find the purpose of any object? como que você encontra o propósito de todo objeto? It's not found in the object, Não está nele, and purpose cannot be forced onto e it. também o propósito dele não pode ser forçado nele. The only place to find the value of any object Você sabia que o único lugar para você encontrar o valor de qualquer objeto is in the mind of the one who created é na it. mente daquele que criou aquele objeto, do Criador. These thoughts that I'm sharing with you are nothing new. Então, isso eu sei que o que eu estou falando aqui não é nada novo para vocês. The apostles clearly understood these ideas 2,000 years ago. Os apóstolos entenderam essas ideias que eu estou falando com vocês 2000 anos atrás. We're going to take a look at what Paul and Peter wrote about the scientific and philosophical aspects of origins. Então vamos ver o que Paulo e Pedro ensinou sobre os aspectos filosóficos das nossas origens. Note what Peter wrote in 2 Peter chapter 2 verse 1. Então vamos lá para 2 Pedro 2, versículo 1. Vamos ver o que o Pedro falou. No passado, também havia falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês.
Esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. He talks about heresy. Então, ele está falando aqui sobre heresia. In the Greek, the root for the word heresy means to select or to take up. Em grego, a raiz da palavra heresia significa selecionar, pegar. As used by Peter, it means to choose or select personal choice, reasons, purpose. Então, você vê que o Pedro fala aqui que significa heresia, significa você escolher o que você quer, escolher um propósito, escolher as razões. Peter tells us Pedro fala para a gente. there are teachers, they have their own agendas. Existem professores, mestres, que eles têm a própria agenda, a própria cabeça deles. Peter says that they will teach Eles vão ensinar para vocês, or they will secretly introduce ou talvez secretamente, eles vão começar a colocar na sua cabeça destructive heresies. heresias destrutivas. Or we could say Ou a gente pode falar, destructive choices. eles vão destruir sua capacidade de escolha. And these false teachers, E esses falsos mestres, they want to do whatever they want to do. eles querem fazer o que eles querem. O que o coração deles manda, eles fazem. They want to do it whenever they want. O que eles querem, quando eles querem, eles fazem o que dá na telha deles. They do not want there to be any consequences to their actions. Eles não estão nem aí para as consequências das suas ações. They do not want to answer to a higher authority. Eles não vão responder para uma autoridade maior, não se importam com isso. They choose to believe by faith Eles escolhem, por fé, acreditar no que eles acreditam. that there are no absolutes, Não existem absolutos. no laws, Não existem leis absolutas, coisas que são sim, sim e não, não. no rules, Não tem regras. no roles, Não tem papéis na no standards sociedade. of conduct, Não tem padrão de moral. and no purpose. Não tem objetivo específico para cada um. They are content to believe Eles simplesmente acreditam that when they die, que quando eles morrerem, they will simply cease to exist, vão parar de existir. and that they will not have to answer for the wrongs that they have done during their E que lives. eles não vão ter que responder para ninguém sobre as coisas erradas que eles fizeram em suas vidas. Evolution is a religion Evolucionismo é uma religião. that says there are no consequences. E eles falam que você não tem consequência nenhuma para os seus You atos. can do whatever you want, Faz o que você quiser. because when you die, you simply cease to Porque quando exist. você morrer, você vai parar de existir. But consider what happens when we use an object for a purpose other than the one for which it was intended. Vamos pensar aqui num exemplo de um objeto que eu vou usar ele para o propósito errado. It will damage or destroy that object. Eu vou machucar, eu vou estragar aquele objeto. I would like all of you to just be honest. Vamos lá, pensa bem, seja honesto. Just be honest now. Seja honesto. How many of us have had to use a hammer, but we couldn't find one? Ó, você está precisando de um martelo para martelar uma coisa ali, um prego. So we needed a hammer, Você precisa ali, mas você não está achando. couldn't find one. Não acha? So what did we do? O que você faz? Well, there was a heavy wrench nearby. Aí tinha uma ferramenta mais pesada ali. And so we picked up the heavy wrench Eu pego lá aquela ferramenta pesada, um pé de cabra, sei lá, uma and we chave used it as a inglesa. hammer. Pego a chave inglesa, aquela assim que tem forma de V, e começo a bater como se fosse um martelo. But what happened to the O wrench? que acontece com a chave inglesa? It's going to be damaged or broken. Ela vai quebrar ou ela vai ficar, estragar aos poucos, né? This is a perfect example of a destructive heresy. Isso é uma heresia destrutiva, percebeu? If we choose to use a wrench as a hammer, Se eu pego uma chave inglesa que tem um propósito diferente de um martelo e uso ela como um martelo, we've made a choice to use it for a purpose for which it was never intended to be used. eu fiz uma escolha errada para um propósito errado para aquela ferramenta. Now, anybody that does that Qualquer pessoa que faz isso, will, they will intrinsically understand eles entendem que estão errados. that when objects are not used according to their purpose, we call it abuse. A gente chama isso de abuso, quando você usa uma coisa para aquilo que ele não serve. Abuse leads to damage, destruction. Abuso, ele leva para destruição, para machucado, vai estragar. And a loss of value for that object. E a perda de valor para aquele objeto, aquela chave não vai valer mais nada. If a wrench is used as a hammer, Se ela for usada, então, como uma chave inglesa usada como martelo, well, will it ever be able to use the wrench again? a gente não vai mais poder usar ela para aquilo que ela deveria ser usada. I mean, we can repair it, Talvez a gente pode consertar, rehabilitate it, reabilitar a chave inglesa,
regenerate it. regenerar ela. But this will require the input from a greater intelligence using time, effort, and Mas resources. tem que ter uma inteligência de fora que vem e conserta aquela chave inglesa, né? Vai ter que usar seu esforço, tempo, vai gastar tempo, recursos. The wrench cannot repair itself. Porque a chave inglesa não pode se auto, né? Consertar. And the reason that we see decay and degeneration in humans Você percebe por que a gente vê decadência nas gerações de humanos? is for exactly the same reason. Pela mesma razão da chave inglesa. It comes from the abuse of humans. É por causa dos abusos que os seres humanos fazem e sofrem. That is to say, Vamos falar assim, ó. that when they are used for purposes for which they were not intended to be Quando você used, pega um ser humano e ele é usado, ou ele se usa, ele se propõe a fazer alguma coisa que ele não foi feito para fazer aquilo, they will be damaged Vai- or destroyed. vai ter estrago na vida dele, nele, vai ter destruição nele, no corpo dele. If people do not want to be used to fulfill their general purpose, Se a pessoa não quer usar e fazer o seu propósito, aquilo que ela deve fazer, what is all of our general purpose? ela vai ficar assim. Qual que é o nosso... Primeiro, todos nós temos um propósito geral. Every one of us was made to glorify God and have fellowship with Him. Todos nós, o primeiro propósito de cada um de nós foi glorificar Deus e ter um relacionamento de intimidade com Ele, um bate-papo, uma amizade com Deus. Todos nós temos esse propósito como primeiro. But when people don't fulfill their general purpose, Mas quando você não faz esse propósito na sua vida, they are abusing themselves, você está se abusando, você está se autodestruindo. or they're allowing other people to abuse them. Ou você começa a permitir que outras pessoas abusem de você, te machuquem, And só porque você não cumpriu esse primeiro propósito. either way, they're going to be damaged or destroyed through the action. Você sabe que vai ter destruição, vai ter estrago através de ações. They're going to become broken people. Pessoas quebradas, é assim que vai ficar. They're also going to hurt their family, E também eles vão machucar suas próprias famílias, or the church, ou a igreja, or their school, ou a escola, their community, a sua comunidade, their business, os seus negócios, fellow employees. os seus empregados. And allow me to use a second example. E eu vou te dar mais um exemplo sobre isso, só para você entender bem. Again, just be honest. Seja honesto. Let's say you needed a crowbar, Você precisa de um pé de cabra. but you couldn't find a crowbar. Aí você não sabe onde que tem um pé de cabra, você não tem lá. So what did you do? O que você faz? You found the largest screwdriver you could find. Você pega uma chave de fenda bem grande que você encontra. Imagina que você tem que abrir uma porta lá com o pé de cabra, né? And the bigger, the stronger the screwdriver, E aí essa chave de fenda é grande, ela é muito pesada. well, the more successful it be when you use it as a crowbar. Você vai falar, vai ser legal, porque ela está parecendo um pé de cabra, eu vou conseguir, né, usar. But the screwdriver was never intended to be used as a crowbar. Mas a chave de fenda, ela nunca foi feita para ser um pé de cabra, né? Ela foi feita para parafusar, para fazer esse movimento. And when you abuse it by using it as a crowbar, Então, quando você abusa dessa chave de fenda, usando ela como se fosse um pé de cabra, it will either bend or break. ela vai quebrar ou ela pode dobrar, ela pode entortar. When you abuse it by using it as a crowbar, Então, quando você faz isso errado com a chave de fenda, eventually you're going to break the screwdriver. você vai quebrar ela, né? The reason it will break is because a choice was made to use it for a purpose it was never intended to be used for. A chave de fenda, por que ela vai quebrar? Porque você fez uma escolha errada para usar ela com um propósito errado que não era dela. Now, when someone uses a large, strong screwdriver as a crowbar, Então, quando alguém usa essa chave de fenda grande como se fosse um pé de cabra, well, the more effort, there will be more stress. vai ter muito estresse. Ela vai fazer esforço que ela não deveria fazer. There'll feel stress as the screwdriver is being used for a purpose other than what it was created Você for. está vendo? Porque o objetivo está errado, você está tendo que colocar muito estresse ali, não está certo. Now, anybody with just human sensitivity E qualquer pessoa que tem sensibilidade, né, humano, is going to feel concern and remorse for misusing the screwdriver. ele vai sentir triste e remorso dele ter usado a chave de fenda errado. And when the screwdriver eventually breaks, E assim que ele usar errado e a chave de fenda arrebentar,
they will know it was a direct consequence of their choice to abuse the screwdriver. Eles vão olhar e falar, caramba, foi a minha escolha, minha consequência de eu ter usado isso de maneira errada. Now, in the end, No final, they will repent for having broken the screwdriver. eles podem se arrepender de ter usado a chave de fenda errado. But it won't change the fact that the screwdriver is broken. Mas ela quebrou, né? Não tem o que fazer. As a result of breaking the screwdriver, one of four things is going to happen. Então, uma das 4 coisas vai acontecer com essa chave de fenda quebrada. It's broken, Está quebrada, you're going to throw it away você joga ela fora, and get a new one to use as a crowbar. aí você compra outra e faz a mesma coisa, usa de novo como pé de cabra, meu Deus. Number 2, Número 2, well, you'll throw it away você joga fora and get a crowbar. e aí você compra um pé de cabra, de verdade, né? Or Ou you'll stop using screwdrivers as crowbars. você para de de usar essa ferramenta como se fosse um pé de cabra, né? Essa chave de Or- fenda. Ou Or you may try to straighten the screwdriver você pode pegar a sua chave de fenda e falar, não, eu vou consertar ela, e você vai tentar desentortá-la. Anybody ever try that? Já tentaram isso? Aconteceu isso é com faca, né, que a gente faz, não é? Thank you. I have a couple people that raised their hand. Obrigado, tem pessoas que fizeram isso. But will the screwdriver ever be perfectly straight again? Você acha que quando você tentar desentortá-la, ela vai ficar perfeitinha? Not a chance. Sem chance. And so the same thing happens to people. Mesma coisa acontece com a gente, com seres humanos. Broken people may be regenerated, As pessoas quebradas, elas podem ser regeneradas, but they will never be the same as they initially were. mas elas não vão ser o mesmo que elas eram antes. And all of this is a direct consequence of knowingly violating the purpose for which the screwdriver was created. Tudo isso é consequência de você, sabendo de propósito, conscientemente, usar uma coisa e deturpar o objetivo dela, porque ela não foi criada para aquilo. You will have learned Vocês aprenderam there's a price to pay when purpose is neglected or ignored. quando o propósito é negligenciado ou ignorado, existe um preço a ser pago. The consequence of neglecting or ignoring purpose is that things get broken. As consequências de você ignorar o seu propósito é que as coisas vão se quebrar na sua vida. Again, the exact same thing happens with human beings. Exatamente acontece isso com os seres humanos. When evolutionists teach human beings Quando os evolucionistas ensinam as pessoas are just highly evolved smart apes, e que pessoas simplesmente vieram de um ancestral comum do macaco, elas simplesmente se desenvolveram e evoluíram, then they're getting people to believe, well, that they have no purpose. elas estão falando para as pessoas, você não tem um propósito específico. They may not know what the purpose is, Talvez você possa não saber qual é o teu propósito na Terra. but it doesn't change the truth of the statement. Mas isso não muda a verdade de que você tem um propósito. No matter what people are taught, Não interessa aquilo que as pessoas te ensinam, no matter what choices people make, não interessam as escolhas que as pessoas fazem, no matter what destructive heresies, não interessam as heresias destrutíveis que a gente escuta, destructive choices as escolhas destrutivas that they accept, que as pessoas aceitam. heresies are destructive. As heresias são mentiras, elas são destruidoras. The acceptance of heresies make people break. A gente quebra toda vez que a gente aceita uma heresia, engole aquilo e começa a acreditar. Let's go back to 2 Peter, Então vamos voltar ali para 2 Pedro, chapter 2, capítulo 2. but this time we're going to go to verse 2. Agora a gente vai, 2 Pedro 2, versículo 2. Muitos seguirão seus ensinos imorais, e por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Eventually, these people bring the truth into disrepute. Então essas pessoas trazem essas meias verdades, And finally, people actually become desensitized to the truth. as pessoas começam a trazer essas meias verdades, né, essas heresias, as pessoas ouvem e começam a acreditar. À medida que isso vai passando, o nosso coração vai ficando, ele não está mais sensível à verdade. Ele vai se acostumando com aquele podre. As it says in the Bible, Como a Bíblia diz, the truth is not in them. a verdade não está mais neles. Now, a screwdriver Então vamos voltar lá para a ferramenta, para... Como é que chama que eu falei? Hã? Chave de fenda. that has been used for its purpose and not abused could be said to be holy. Então, se você pegar a chave de fenda, olha só, e você começar a usá-la ela para o propósito que ela foi criada,
você vai falar que ela é santa. Você pode chamar ela de santa, sabia? Many people have a wrong concept of what the word holy actually means. Muitas pessoas não sabem o que a palavra santo realmente significa. The word holy means set aside for a specific purpose that it perfectly fulfills. Santo significa uma coisa que foi colocada e cumpriu o seu propósito para aquilo que ela foi criada. Isso é santo. God is holy Deus é santo because he perfectly fulfills his purpose as God. porque ele cumpre o propósito perfeito e perfeitamente dele de Deus. Ele faz aquilo que ele precisa fazer como Deus. And a screwdriver is holy E a ferramenta também ela é santa if it's only used for the purpose it was created, se ela for a chave de fenda for usada da maneira correta. Ela é santa, ela está sendo usada da maneira adequada. and it's going to last a long time. E ela vai durar bastante tempo. And holy people are worth more to God. E você sabia que as pessoas santas valem mais para Deus? They're worth more to one another. Elas valem mais umas para as outras também. They're worth more to themselves. Elas valem mais para si mesmas. If people would not abuse themselves, Porque essas pessoas não vão abusar de si mesmos mais, não vão se machucar. they would lead holy lives. O que acontece? Se você parar de se machucar, você começa a viver uma vida santa. We go again to 2 Peter Então a gente volta lá para 2 Pedro, chapter 2, verse 3. capítulo 2, versículo 3. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo, e a destruição deles está a caminho. False teachers will exploit people with evolutionary stories that they've made up for their own purposes. Falsos mestres vão explorar as pessoas com histórias de evolucionismo que eles prepararam para poder, enganar as pessoas. False teachers, Os falsos mestres, evolutionists, os evolucionistas, exploit people. eles exploram pessoas. They're only interested in their own agendas. Eles só seguem a agenda deles, aquilo que eles querem. And many people will look up to these false E teachers. várias pessoas vão admirar esses falsos mestres. They look to them for their meaning and value in life. Eles olham e falam, caramba, olha esses caras como eles têm valor na vida, olha só. Now we're talking about the question of origins. A question of origins. We were talking about the question of A gente está origins. falando agora sobre o assunto das origens, lembra? And I want to talk with you about what real power is. Eu quero te falar o que é o poder verdadeiro. Real power is not in money. Ó, o poder verdadeiro não está no dinheiro, você sabe disso. It's not in politics. Não está na política. Real power O poder verdadeiro is when you can tell a person where they came from, é quando você pode chegar e falar para a pessoa de onde ela veio, why they are here, por que ela está aqui, where are they going, para onde ela vai. and how should they behave while they're here. E como que essa pessoa deve se comportar enquanto ela estiver aqui? If you can tell somebody that and convince them, Se você conseguir falar para a pessoa e convencê-la, you're going to have total power over them. você tem total poder sobre aquela pessoa. And understanding our origin, Então, quando a gente entende a nossa origem, where we came from, de onde a gente veio, will ultimately determine what we believe about our value and purpose vai determinar o que a gente acredita sobre o nosso valor e o nosso propósito aqui na Terra. and where we're going. E para onde a gente está indo. Vai determinar para o que a gente pensa sobre isso. When somebody's trying to exploit you, Então, vamos pensar que alguém está tentando te explorar. trying to feed you his story for his purpose, Ele está tentando alimentar você com histórias mentirosas porque ele quer fazer isso. and that story is contrary to God's story, E essa história que essa pessoa está te contando, para ele levar vantagem, ela vai contra aquilo que Deus fala. contrary to the Creator. Ela vai contra o Criador. You're going to be a loser. Você vai ser um perdedor. Você vai se ferrar. God has a purpose for his people, Deus, ele tem um propósito específico para o seu povo. and he is a jealous God. E ele é um Deus zeloso, He is de jealous com for his ciúmes, people. né? Ele é zeloso do seu people, ele quer dos seus pessoas, do seu povo, ele quer que as pessoas adorem somente ele, escutem somente ele. He has an unchanging nature. Deus, ele não muda a natureza dele. God set out in creation to make man and woman as an expression of himself. Quando Deus criou, lá no início da criação, o homem e a mulher, ele fez o homem e a mulher como a expressão dele mesmo.
God created man and woman to be a vessel for his glory. Deus, ele criou o homem e a mulher para ser um veículo da própria glória dele, para levar a glória dele. His purpose hasn't changed and it never will. E você sabe que os propósitos de Deus nunca mudaram e nunca vão mudar. There is one test to know if you are fulfilling your purpose. Tem um teste para você saber se você está cumprindo o seu propósito. That you're fulfilling your purpose, he will be praised. Se você está cumprindo o seu propósito, Deus vai ser louvado. Christians are not only headed individually for a fulfillment of their purpose, Então, os cristãos agora eles estão pensando que eu preciso cumprir o meu propósito individualmente. Eu tenho um propósito que é meu, você tem o seu. but they're also headed for a fulfillment of their purpose together. Mas a gente também tem propósitos juntos, como cristãos, como irmãos. Jesus prayed that we would be one. Jesus orou para que a gente fosse um. God's purpose from the beginning Deus, o propósito dele desde a criação, do início, was a unified humanity era uma humanidade unificada, junta. for the praise of his glory. Para quê? Para glorificar a glória dele, para adorar ele. Let's see what Paul wrote. Então vamos ver o que Paulo escreveu. Ephesians chapter 3 verse 10. Efésios 3:10. Ephesians 3:10. Efésios 3:10. E para quê? Para mostrar a todas as autoridades e poderes nas regiões celestiais, por meio da igreja, como Deus é perfeitamente sábio. Our purpose is not merely for our own satisfaction, Então você percebe que o propósito que a gente tem não é só para satisfação nossa, not merely to strengthen our families, não é só para nossa família, our schools, para nossa escola, our churches, nossas igrejas, our communities. comunidades. Our purpose is to amaze the rulers and the authorities in the heavenly realms. O nosso objetivo é também para que os poderes e autoridades celestiais, esses seres, possam ficar maravilhados com a glória de Deus através de nós. With the wisdom of God forgiving us. Por quê? Porque existe a sabedoria de Deus derramada em nós. E eles também enxergam isso. The purpose that he did, O propósito que Deus fez em nós. the ability to fulfill that purpose, Ele dá para a gente a habilidade de cumprir o propósito que Ele tem para nós, claro. A gente tem que ter a to habilidade. complete that purpose. Ele dá a habilidade para que a gente complete aquele objetivo aqui na Terra. And the eternal question must come down to this. E a eterna pergunta é: Are you living your life to show the wisdom of God in choosing you? você está vivendo a sua vida de acordo com aquilo que Deus fez você para viver? You have a God-given purpose. Deus te deu um propósito específico. Are you fulfilling it? Você está cumprindo esse propósito? This is an eternal issue. Esse aqui é um assunto eterno, de eternidade. It's an eternal purpose for you. Existe um objetivo na eternidade para você. Are you displaying the wisdom of God through your life? Você tem mostrado a sabedoria de Deus através da sua vida, para que os poderes celestiais enxerguem isso em você? I'm about to close, Eu vou acabar agora, but I would like you to think. mas eu quero que você pense. How valuable an object are you to God? Qual o valor de você, qual o seu valor para Deus? How did he determine the price that he was willing to pay to obtain you as his possession? Quando Deus olhou para você, assim como você faz com o objeto para determinar o valor dele, pensa em Deus. Quando Deus olhou para você, como que Deus fez para determinar o seu valor? Para ele saber como que ele pagaria por você? What exchange price? Qual que é o preço de troca seu, da sua vida, quando Deus olha para você? What purchase price? Qual que é o preço de compra que Deus olha para você e coloca em você? What redemption price Qual o preço da sua redenção was he willing to pay for you? que ele ia pagar para você? Qual o preço que ele vai pagar por você? How did he determine that he'd paid a fair and equitable price in exchange for you? Como que Deus falou assim, tá bom, eu paguei por ela e por ele um preço adequado, tá certo. He paid the life of his own son. Ele pagou com a vida do seu próprio filho. Now, if he thinks you're that valuable, Se ele, que é Deus, que te criou, acha que você é tão valoroso assim, shouldn't you respond to that? você não tem que agir dessa maneira? Apostle's coming. O apóstolo está vindo aqui, He's going to talk with you for a moment. ele vai falar com vocês um pouquinho, But I want you to think about your purpose, mas eu quero que você pense claramente sobre o seu objetivo, your significance, o seu significado, your value. o teu valor.
And if God thinks you're that valuable, E se Deus acha que você é tão valioso e tão valiosa assim, that the only thing in the universe He had valuable enough to exchange for you a única coisa que tinha valor o suficiente para Deus, Ele foi e colocou em troca por você. why should you think less of yourself? Por que você vai achar e pensar menos de si mesmo? And how can you resist His Com- love? Como que você pode resistir o amor que Ele põe em você? Eu acho que alguns de nós vai ter que pedir perdão a Deus quando fala que, eu não valo nada. Eu tenho certeza que muitas vezes esse sentimento chega ao coração das pessoas, nesses anos que eu aconselho pessoas, porque elas foram abusadas. Foram feitas por um propósito, com um propósito, mas o inimigo usou você, fez alguém usar você de maneira errada. Talvez você tenha sido usado de forma errada no teu casamento. Eu estava falando hoje de manhã. A gente vai para um casamento com a intenção de ser feliz no casamento, de ter um casamento abençoado, para que dentro da nossa casa Deus reine, seja Senhor, nós venhamos a constituir uma família abençoada. Mas às vezes alguma coisa dá errada. E aí dentro do casamento fica aquela briga, aquela guerra. Ou seja, o propósito do casamento não está chegando ali como você esperava, porque está tendo um abuso. Alguém está abusando de você. E você se sente abusada, e aí você perde o valor. Só que eu quero te falar uma coisa, mediante tudo que o Grady falou aqui, o Dr. Grady falou. Você tem valor. Ainda que a pessoa tenha te abusado e continue te abusando. E como ele mesmo pregou, né? Porque eu fui olhar a palavra no original, heresias, né? Quando a pessoa ela fala, o conceito é dela, ela quer fazer o valor que ela quer das coisas, não o que Deus coloca. E ainda que pessoas possam abusar da gente e desvalorizar a gente, nós temos valor. Olha que frase interessante para você pensar nessa noite. Se Deus olhou para você e falou, você vale a morte do meu filho, quem somos nós para dizer que nós não valemos? Mas o sentimento pode ficar dentro de você porque você foi abusado. Então você está com aquela chave de fenda torta. Eu falei hoje de manhã, né? Pé de cabra não é muito comum pra gente, certo, irmãos? Mas todo homem aqui já pegou uma faca em casa e tentou soltar um parafuso com a faca. Já não tentou? Qual homem já não fez isso e entortou a ponta da faca, estragou a faca da mulher? Quem já fez isso? Se algum homem não levantar a mão, é porque não está falando a verdade. Todos nós já pegamos uma faca uma faca e estragamos a faca da mulher, né? Aí o que você faz com aquela faca torta? Você tenta arrumar antes que ela te veja, senão ela te mata se você vir. Você entortou a faca dela. Eu já na minha vida, eu já sumi com umas 3 facas da Adriana. Ela perguntou, onde está a faca? Eu falo, não sei. Que faca? Mas a verdade é que a gente não consegue depois arrumar ela. Você pode pegar a ponta da faca, o martelinho de carne e tentar socar ali para arrumar, mas ela não fica direitinho. Assim é a nossa vida também. Ainda que você tente se superar no seu casamento, na sua empresa, aonde quer que você tenha agido de forma errada, fora de um propósito, ainda que você tente se arrumar, você não consegue arrumar. Aí é que vem a boa notícia. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que tem andado com Jesus. Jesus veio para nos reformar ou para nos fazer uma nova criatura? Ele não veio para pegar a chave de fenda e arrumar, porque ele sabe que não vai arrumar.
Então Ele nos faz uma nova para que a gente possa enxergar o nosso propósito, o nosso valor. E agora quando a gente olha para o céu, a gente olha para o velho homem, né, que foi machucado, que foi ferido. Porque nós usamos a nossa vida fora do propósito. Então nós fizemos muita bobagem. Não é só bobagem que fizeram com a gente, mas nós também fizemos muita bobagem com os outros. Mas agora a gente olha o velho homem e a gente fala, Deus me fez uma nova criatura, para que eu possa andar dentro do propósito que Ele me fez. Então eu quero encerrar aqui orando com você, para que nessa noite você possa falar para Deus, Senhor, eu quero andar dentro desse propósito. Eu quero fazer 2 apelos aqui, na verdade são 3, mas 2 para você que já sabe quem é Jesus. O primeiro, não se desvalorize, porque Deus sabe o teu valor. Você escutou a frase que eu falei no início, se você acha que você não é nada, você vai viver como um nada. Mas a partir do momento que você entende quem você é, diante desse Deus que te criou, você passa a viver dentro desse propósito, você vai ser uma pessoa abençoada. O diabo quer que você se veja como uma pessoa ferida, frágil e que não vale nada. Mas Deus quer que você seja visto por Ele como um pai que te ama, que te vê com valor e que deu o filho dele para morrer por você. Então não se desvalorize. A segunda coisa que eu quero apelar a você, procure estar dentro daquilo que Deus tem para você. Não se fira, não ande fora dos propósitos de Deus. Não ache que você fazendo coisa diferente daquilo que Deus espera de você vai dar certo, não vai. Ele é que nos criou. Aquele que criou sabe muito bem o que Ele fez. Você só vai ser feliz dentro dos propósitos de Deus, dentro do propósito familiar. Se você olha para a tua família e você não ama a tua casa como você tem que amar, respeitando, amando, dando amor, levando o melhor amor para dentro da sua casa, se você não faz dessa maneira, que esse é o propósito da sua família, você não vai ser abençoado e não vai abençoar as pessoas lá dentro. Pelo contrário, você pode estar, inclusive, abusando dos teus filhos. Sabe qual que é a pior coisa para um homem escutar? Eu já escutei isso. Uma vez uma menina falou para mim assim, ó, eu quero ser como você, mas não quero ser como meu pai. Foi uma coisa terrível para mim. Já pensou uma filha falar isso para um pastor? Eu não quero ser como meu pai. Então nós temos que ter esse propósito de sermos o referencial para a nossa família. Mas eu quero, antes de orar com vocês, eu quero fazer um apelo aqui, que é o terceiro apelo, para você que está aqui pela primeira e segunda vez. Nunca entregou tua vida para Jesus. A Bíblia diz que nós temos que entregar a nossa vida para Ele, para que a gente entre num novo propósito. Só entregando a vida para Jesus é que Ele vai fazer de você uma nova criatura. Jesus encontrou com um homem chamado Nicodemos e Jesus falou para Nicodemos assim, é necessário nascer de novo. Nicodemos falou, como? Como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Você só vai ser abençoado se você nascer de novo. Porque senão você vai ficar debaixo das marcas do teu passado, das lembranças do teu passado. Mas quando você nasce de novo, isso só Jesus pode fazer, Ele te faz uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então eu quero fazer aqui um convite para você entregar a tua vida para Jesus, como um dia eu entreguei, como a maioria de nós já entregamos. O que é necessário? Somente fazer uma oração, confessar que Jesus é o Senhor da tua vida e o Salvador da tua vida. Só que você tem que se lembrar uma coisa, esse mundo nos tira do propósito. Então nós não sabíamos, quando eu estava lá fora, quando eu não sabia quem era Deus, eu não sabia nem orar. Nem orar eu sabia, porque tiraram o propósito da oração de dentro de mim. Me ensinaram um monte de coisa que eu repetia.
mas eu não sabia falar com Deus. Então talvez você esteja nessa condição hoje. Eu não sei nem falar com Deus. E eu posso te ajudar nessa oração, como um dia me ajudaram. E a gente pode orar juntos. Se você quer que eu te ajude nessa oração, se você quer que Jesus entre no seu coração, vem aqui na frente, deixa eu orar com você. Fala para quem está com você, que veio com você aqui no culto, fale, vamos lá na frente, eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero que Jesus entre no meu coração. Eu vou te ajudar nessa oração. Tem alguém que quer vir aqui para frente? Pode vir. Eu oro com você. Como um dia oraram comigo. Fizeram essa oração comigo. Para que a minha vida viesse a mudar. Se você precisa que alguém, que eu ore com você, vem para frente. Tem alguém que quer fazer essa oração? Que nunca fez? Jesus entra no meu coração. Posso te ajudar nela. Tem alguém que quer fazer essa oração? Talvez só seja você. Como um dia fui só eu que aceitei Jesus. Tem alguém que quer fazer essa oração, que nunca fez? Fala para a pessoa que está do teu lado, vamos comigo lá na frente, eu quero. Ou vem você para frente. Todos já fizeram? Você já orou pedindo Jesus no seu coração? Então, já que você é uma nova criatura, vamos ficar em pé, nós vamos orar por esse propósito. Amém? Vamos orar por nós. Vamos orar pelas nossas vidas. Vamos orar por aquilo pelo qual Deus nos fez. Feche seus olhos. Eu quero te dar a oportunidade de você falar com Deus agora e você falar para Deus, Deus, me perdoe pelas vezes que eu me senti um inútil, que eu me senti sem valor. Me perdoe, porque eu sei que Jesus morreu por mim e eu entendo o valor que eu tenho dentro dos teus olhos. Fale isso para Deus. Fale para Deus, Senhor, me perdoe quando eu me desvalorizei, quando eu achei que eu não tinha valor nenhum, quando o meu cônjuge me fez me sentir sem valor, quando os meus pais me fizeram me sentir sem valor, quando os meus filhos me fizeram me sentir sem valor. Fale para Deus, me perdoe, porque não importa o que eles tenham feito, importa o que o Senhor fez por mim. Foi o Senhor que morreu por mim, porque eu tenho valor diante de Ti. Faz essa oração. Se você quiser que eu te ajude, você ore assim, Senhor Jesus, eu quero nesta noite te agradecer, porque o Senhor morreu por mim, e porque o Senhor me viu, e encontrou em mim um valor, o valor do Teu sangue, pois fostes com este sangue que o Senhor me comprou. Obrigado, Senhor, porque eu tenho valor diante dos Teus olhos. Mas não para a sua oração. Fale para Deus, Senhor, eu quero ser usado nesse valor. Eu quero ser usado pelo Senhor, segundo os Teus propósitos eternos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, como igreja, como família, para que nós possamos caminhar dentro dos propósitos pelos quais o Senhor nos fez. Porque um dia o Senhor soprou vida no ventre da nossa mãe. E diz o Senhor na Tua palavra que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Ó Deus, nós queremos andar segundo os Teus escritos. Nós queremos andar, Senhor, segundo a Tua vontade. Nós queremos, ó Deus, andar segundo os Teus propósitos para nós. Então guarda os nossos pés, para que nós não venhamos a nos desviar da Tua vontade, para que os nossos pés não vacilem, e nós venhamos a fazer, ó Deus, a vontade da carne, dos homens, do pensamento. Senhor, em nome de Jesus, anula toda a força do inferno sobre a nossa vida, toda seta de demônios que tenta controlar a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, tentando os fazer, ó Deus, viver fora do Teu propósito. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor destrua esse poder das trevas agora, para que nós possamos viver a Tua vontade, Senhor, porque nós sabemos quem nós somos Teus filhos, comprados pelo Teu sangue, herdeiros de uma promessa eterna. Ó Deus, abençoa-nos nesta noite. Abençoa, Senhor, esse Teu filho, para que ele possa andar nessa terra
segundo o valor que o Senhor deu a ele, para que ele possa alcançar coisas maiores. Senhor, em nome de Jesus, destrói toda mentira do diabo no coração do homem que está aqui, da mulher que está aqui, que o fez sentir pequeno. Meu irmão, em nome de Jesus, receba em nome de Jesus a unção de Deus, segundo a palavra de Deus, sobre o teu coração. Você não é pequeno, você é filho do Deus vivo, do Deus eterno, o que criou os céus e a terra. É este que te ama, é esse que te salvou e te chama. Ele te chamou para um propósito eterno. Teu nome está no livro da vida, e quem escreveu esse livro foi o Deus eterno. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja. Fortalece a tua igreja, Senhor, para que nós não vivamos nesse mundo como coitadinhos, cheio de comiseração, Senhor, não, que nós possamos viver como verdadeiramente somos teus filhos. Dá-nos, ó Deus, esse entendimento da paternidade, da eternidade. Abençoa, Senhor, cada um aqui. Eu queria que você que está perto do seu cônjuge, abrace seu cônjuge, por favor. Se você estiver perto da sua família, se você não estiver, não tem problema. Se seu cônjuge não está aqui, você vai orar por ele agora. Senhor, eu quero pedir por esses casamentos, em nome de Jesus. Nem todos têm o dom do casamento. O Senhor fala isso para Paulo em Coríntios. Mas esses que estão casados, eu peço que o Senhor os abençoe. Traga reconciliação, Senhor, para o casamento que precisa de reconciliação nessa noite. Senhor, destrói todo desvio de Satanás sobre a família, Senhor, e traz bênção sobre esses casais. Traz a tua bênção sobre os maridos que não estão aqui, Senhor. Liberta os maridos que não estão aqui. Senhor, eu peço que o Senhor envie os teus anjos agora para esses maridos, e que seja quebrada toda a cadeia de Satanás. Liberta as esposas que não estão aqui, e abençoa os cônjuges aqui. Abençoa, Senhor, esses casamentos. Abençoa para que eles sejam felizes dentro de um propósito, de uma família santa, uma família abençoada, onde, Senhor, o teto deles vai ser o chão dos seus filhos, e a nossa geração ainda será mais forte, mais abençoada. Senhor, abençoa estas casas, abençoa com prosperidade, abençoa com amor, Senhor, o verdadeiro amor, o amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor que vem do alto, o amor que é teu, Senhor. Ó Deus, obrigado, Deus, pelas nossas vidas, obrigado pelo teu amor entre nós. Eu quero orar pelos empresários que estão aqui. Senhor, eu quero pedir pelos empresários que estão aqui, Senhor, que eles possam ser abençoados dentro de um propósito, que eles sejam prósperos. Senhor, que toda essa onda que se levanta sobre a nossa nação não chegue sobre eles, em nome de Jesus, porque nós te amamos e nós esperamos de ti. Então, Senhor, traz o ouro e a prata do Egito para os teus filhos, para que eles sejam prósperos e abençoados. Quero pedir pelos que trabalham, pelos que estão trabalhando de forma registrada ou informal. Abençoa a vida desses homens, Senhor, dessas mulheres, para que eles sejam bênçãos na vida dos seus empregadores, e eles possam cumprir o propósito de levar a salvação para todos que estão ali perto deles. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado por esta noite. Mas eu ainda quero orar por mais uma coisa, Senhor. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor morreu na cruz, e na cruz um dos teus propósitos foi levar a nossa enfermidade. Então agora eu quero pedir a cura sobre os teus filhos que estão enfermos aqui dentro. Satanás, solta todo homem e mulher aqui que você tem trazido qualquer tipo de enfermidade, agora. Senhor, tu levaste na cruz a nossa enfermidade, então nós declaramos o teu povo curado em nome de Jesus. Ossos, artérias, veias, pressão alta, diabetes,
todo câncer saia desse lugar em nome de Jesus. Opera teu milagre, Senhor, nas nossas vidas, porque foi esse o teu propósito de morrer na cruz por nós. Obrigado, Senhor. Nós recebemos. Você que está enfermo, diga: eu recebo em nome de Jesus. Nós recebemos, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela vida do Grady, pela vida da Liliane, Senhor, que deixa a sua casa todos esses dias para estar acompanhando o Dr. Grady, traduzindo com tanto amor. Abençoa a vida dela, Senhor, abençoa a casa dela. Igreja, ora pela casa da Liliane agora. Peça uma bênção de Deus sobre ela. Peça para a vida dela. Senhor, nós abençoamos a casa da Liliane. Nós pedimos a tua bênção sobre ela, sobre a sua família. Um milagre. Faz esse milagre, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, por esse tempo de adoração ao teu nome. Porque o Senhor é o Criador. E damos a ti toda a honra e glória. Igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, te abençoe e te acompanhe. Que você tenha uma semana abençoada e cheia da graça do Senhor. E que a Jesus que está sentado no trono, nosso Deus e Salvador, a Ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Aplaude o Senhor Jesus. Declare uma frase de adoração no meio das suas palmas. Te adoramos, Senhor. Santo é o Senhor. Antes de você se mover, nós vamos orar aqui na frente por você que precisa, amém? E se você vai fazer sua camiseta para a marcha, nós não temos mais lá. Mas você pode encomendar, paga depois, dá o seu nome, encomenda, e você pega a sua camiseta antes da marcha. Deus te abençoe, vai na paz. Precisa de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Uma boa semana em nome de Jesus. Quinta-feira, vamos estar juntos adorando o Senhor.